Começou, né? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 de setembro de 2024, 21 horas e 11 minutos. Vamos começar a nossa aula, nossa live, né? Felizes por vocês aí estarem se engajando, estarem se organizando em seus estudos. Obrigada aí para quem me mandou. E ainda falta, né? Falta só mais uma para completar as 14 discursivas que a gente estava no grupo hoje, vendo quem conseguia atingir a minha meta de 14 discursivas para a correção de amanhã. Vocês garantiram a minha aula de amanhã, hein? Então, gente, a gente vai começar aqui com a nossa live, continuando, né, a falar sobre o PNE, né? Hoje a gente vai falar sobre as metas 18. Eu acredito que eu consigo falar a meta 18, a 19 e a 20, que é bem curtinha. Eu acho que nem vai dar uma hora de aula hoje, não tem problema. A gente descansa a cabeça um pouquinho e amanhã tem mais, né? E nos próximos meses aí tem mais. Então é isso, tá? Hoje a gente vamos aqui na meta 18, relembrando que o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele tem por objetivo maior melhorar a qualidade da educação do território brasileiro, de todo o território brasileiro. Então, ele tem aí 12 diretrizes, 20 metas, e, se eu não me engano, 254 estratégias para que a educação no nosso país ela vá melhorando, né? Lembrando que o PNE, ele é decenal, começou em 2014, terminaria agora em 2024, entretanto, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2025, tá? Conforme eu já falei em outras lives, ok? Então, vamos lá para a meta 18. A meta 18 é assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. Como esse artigo 206 é coisa que cai na nossa prova, eu gosto, lembra, de sempre retomar e sempre ver com vocês. Então, para quem tem acesso ao computador, consegue ver aqui o balãozinho, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês o artigo 206 da Constituição Federal, tá? Deixa eu só receber, gente, tem pessoas querendo entrar. E aí eu já continuo, tá? Tem gente querendo entrar, pronto. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? A gente está nesse momento com 21 pessoas, 22 pessoas reunidas aqui nessa live. E então, eu estava falando com vocês, como foi citado aqui, esse artigo 206, o inciso 8º, eu trouxe para vocês aqui no balãozinho, mas só consegue ter acesso quem consegue abrir no computador, né? O artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, o artigo 206 da Constituição Federal, ele fala de alguns princípios, né? O que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. E cita esse inciso 8º, que é um dos princípios, né, do ensino, que é o piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei federal, tá? Então, eu trouxe aí a citação, né, para a gente poder entender o que essa meta 18 está querendo nos dizer, tá? Então, essa meta 218 fala sobre essa questão de planos de carreira, sobre piso salarial. A gente tem um piso salarial nacional que nenhum professor pode ganhar abaixo desse piso salarial nacional.
né? Inclusive, se alguém puder pesquisar aí para mim, qual que é o piso salarial nacional, e aí e bota aqui no chat para mim, por favor, para essa aula ficar mais interativa, ficar mais dinâmica. 18.1, estruturar as redes públicas de educação básica, de modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste PNE, né, do Plano Nacional de Educação, 90% no mínimo, estruturar as redes públicas de educação básica, de modo que até o início do terceiro ano de vigência deste PNE, 90% no mínimo dos respectivos profissionais do magistério, tá? 90%. E 50% no mínimo dos respectivos profissionais da educação não docentes, sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo, estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados. Né? Então, assim, esse 50% aqui quer dizer, por exemplo, diretores, coordenadores de escola, né? Profissionais que trabalham na área de educação, mas que não são docentes, certo? 18.2, implantar nas redes públicas de educação básica e superior acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, o curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina. Então, eu não sei se tem a ver na prefeitura, quem entra agora passa pelo estágio probatório, mas isso aí serve para todos os funcionários públicos da prefeitura, mas deve ter a ver com isso também. E aí, a gente tem uma comissão, e ela é formada pelo diretor e por alguns professores, para assinar o probatório dessa pessoa, que essa pessoa está permitida a passar pelo probatório. Na prefeitura tem isso agora, né? Então, aí tem um monte de coisa que é analisado. Frequência, assiduidade, piso salarial do Nacional dos Professores de R$ 4.580, mas ainda tem lugares aí pagando abaixo do piso, hein? Tem, o que é do purgatório? O que é? Eu não entendi aqui a piada. Às vezes eu sou ruim para entender piada, gente. O piso salarial nacional dos professores é de 4.580. Eu acho que ainda não. Eu entendi a palavra purgatório, Eu entendi. Não entendi por que você tá. Eu não entendi a piada ainda aqui no. O que você quis dizer, que às vezes às vezes o óbvio, gente, eu não consigo entender. Às vezes eu entendo a teoria da relatividade, mas eu não entendo o óbvio. Aí vocês me expliquem aí. Mas assim, vocês vejam, né? O piso salarial, né, do professor é muito pouco ainda, né, gente? Para quem tem aí, comparado com outras profissões, a gente tem curso superior, né? A maioria dos professores, e pelo menos aqui da cidade de São Paulo, né? Outros estados a gente não sabe, mas é pouco, né? É pouco pelo tanto de trabalho que a gente tem. E eu acho que ainda tem muita gente recebendo abaixo do piso ainda, hein? Se eu não me engano, o pessoal aí das conveniadas não recebe tudo isso, não. Não sei quem pode dar um joia aí, se recebe aí acima disso, não sei não, hein? Esse piso ainda não foi, né? Conveniada recebe? Ah, beleza, perfeito, perfeito, que bom. Que bom que recebe, pelo menos tá ótimo. Recebe, porém tem desconto, é isso aí. Tá certo, gente. Então é justamente essa meta 18. Então, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, essa meta está sendo, né, alcançada. Recebe o piso e trabalha o dia inteiro, exatamente. Sendo que você trabalha na rede direta, ganha, né? Você entra ganhando aí muito acima do piso, que é mais de 5.000 piso
Eu lembro que eu mostrei para vocês, lembra quem entrou no início do curso aqui, eu mostrei a tabela de vencimentos, né? É muito acima, muito não, mas é acima do piso, a gente recebe, quem é da rede direta, e chega e tem o plano de carreira, né? E não é o dia todo, 6 horas. 6 horas, eu trabalho de segunda, que eu estou na sala de aula, né? E pretendo ficar até me aposentar, porque eu não quero os cargos de gestão, que eu acho que paga muito pouco. Sinto muito. Acho que paga muito pouco por tanto de trabalho. E aí eu trabalho das segunda, terça e quarta, da 1 às 19, das 13 às 19, e na quinta e na sexta, que não tenho PEA, né? Eu trabalho das 13 às 18. Então, assim, se você olhar meu piso, eu ganho, comparando o bruto com o bruto de vocês, eu ganho o dobro, triplo, né? Porque eu tenho, claro que eu estou não no final da carreira, porque eu ainda peguei muitas reformas. Eu me ferrei com essas reformas, vocês não têm noção. Eu vou ter que trabalhar 15 anos a mais por causa dessas reformas. Estou com 43 anos, já tenho, né, 24 anos de prefeitura, e ainda vou ter que ir no chão aí pela frente. Mas é isso. E é isso que vocês querem, né? Vocês querem almejar trabalhar um pouco menos, né? Reduzir a carga horária e ganhar mais, ó. Tudo de bom, né, gente? É isso, e aí vocês vão conseguir, que vocês estão aqui estudando, estão fazendo a parte de vocês, e é isso que vale, tá? 18.2, nas redes públicas de educação básica e superior, acompanhamento dos profissionais iniciantes supervisionados por equipes profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório. Tudo isso foi porque eu tinha lido esse estágio probatório. E oferecer durante esse período curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina. Vamos continuar aqui. 18.3, realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 2 anos, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os estados, o Distrito Federal e os municípios, mediante adesão, né? Quem aderir à prova, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, né? Eu não sei se é uma coisa assim, de repente faz a prova, eu não tenho conhecimento de que isso aqui tenha sido alcançado, né? Mas eu já ouvi falar algo assim, o Enem do professor, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Você faz uma prova, né? Uma prova nacional, e a nota, dependendo da nota daquela prova, o governo, né? Os governos te contratam ou não. Eu ouvi algo por cima, não, inclusive eu teria que me, me informar sobre isso. Vou até deixar azulzinho aqui, para eu me informar sobre isso aqui, que eu não tenho plena certeza de que isso aqui não saiu do papel, não, isso aqui ficou sem cumprir, né? Mas eu ouvi algo parecido com isso, sabe? Mas acho que era referente a isso, mas não vi isso saindo do papel, não. 18.4, prever nos planos de carreira, vou até colocar aqui, porque como na sexta-feira, ó, 18.3, PNE, verificar, tá? 18.4, prever nos planos de carreira dos profissionais da educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, licenças remuneradas e incentivos para a qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação estrito sensu. Tem algumas carreiras, tem alguns estados. A prefeitura, antes, você tinha uma licença remunerada, você podia fazer mestrado, doutorado, aí você saía de licença para fazer e ganha, mesmo assim não tinha direito à sua remuneração, né? Só que agora parece que não tem mais esse direito, não. Você tem o direito de fazer, mas não,
não tem esse afastamento, tá? 18,5, realizada anualmente a partir do segundo ano de vigência deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério. Então, assim, realizar anualmente a partir do segundo ano, por iniciativa do Ministério da Educação em regime de colaboração, quer dizer, colaboração com os entes federados, censo dos profissionais da educação básica de outros segmentos que não dos magistérios, que dê aula em outros segmentos, né, que não só na só, que não só os do magistério, mas de outras, deve ser de outros tipos de curso também, né? Aí, continuando, 18,6, considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo. Deixa eu ver se eu li aqui também. 18,3. Ah, li sim. Desculpa, gente, hoje estou com um pouquinho de dor de cabeça. 18,6, considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas. 18,7, priorizar repasse de transferências federais voluntárias na área de educação para os estados, o Distrito Federal e os municípios que tenham aprovado lei específica estabelecendo planos de carreira para os profissionais da educação. Se eu não me engano, tem uma das questões que uma das respostas é essa 18,7 aqui, tá? Vou até deixar destacado, e aí, para quem ainda não respondeu as questões, voltar aqui só, mas se eu não me engano, uma das questões a resposta é essa, priorizar o repasse de transferência. E assim, o que que aqui deixou, na hora que eu fui, porque quando eu monto as perguntas para vocês, eu respondo primeiro, né? Eu respondo primeiro, para eu tirar a dúvida, né? Para eu não ficar com dúvida. E aí, o que que me deixou com dúvida aqui? Essa palavra voluntárias, sabe? Aí eu olhei assim, olhei, né? Achei esquisito, né? Mas consegui responder. Mas aí depois vi que essa era a correta mesmo, tá? 18,8, estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todos os sistemas de ensino em todas as instâncias da federação, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de carreira. Então, assim, você vê que o PNE, ele prevê carreiras para os professores de educação básica, né? E só que assim, ainda tem muito chão pela frente, tem muitos estados aí que não tem plano de carreira. E se tem, são pífios, né? E, e assim, o triste de dizer disso, gente, é que a prefeitura também tá acabando com o nosso plano de carreira também, viu? Olha, te falar, viu? Que olha, eles estão querendo, não sei se já ouviram falar, trocar, né? O governo quer, porque quer trocar o nosso plano de carreira por subsídio. Que é se você assina o subsídio, se você aceita, claro que isso não passou, porque a gente fez greve todos os anos que eles tentaram, a gente fez greve, porque isso é péssimo, né? A princípio parece que você vai dobrar o salário. Só que dobra o salário, só que você depois. Por que que acontece? Os planos de carreira, gente, ele repõe a inflação, entendeu? Então você consegue equiparar o seu salário com a inflação. Porque é, nossa, Deus me livre, subsídio é horrível. O Estado agora está com subsídio, né, gente? O Estado está com subsídio, não é isso, se eu não me engano? Ou não? Ou estou enganada? Eu sei que tem. A minha mãe era da saúde, ela achou que era uma boa esse subsídio, o salário dela é desse tamanho agora, ela se aposentou. Deus me livre, você não. Depois, eles não te dão. O que que acontece com subsídio, gente?
a princípio parece que você está ganhando muita grana. Ah, você está de 5, eles passam para 10, vai. E aí, só que aí você não tem direito a plano de carreira nenhum, certo? O que que acontece? Depois aí o governo ano que vem te dá 1% de aumento, 2. E a inflação foi 5. Não repôs nem a inflação. E aí vai fazendo isso. Vai chegando uma hora que você vai perdendo o poder de compra com relação ao seu salário, né? Então, assim, a gente bate o pé aí na prefeitura, a gente está conseguindo segurar a onda, né? Mas tá bem difícil, bem difícil. Esse negócio de subsídio tá com nada, não, tá? 18,8, estimular a existência de comissões, já li aqui, certo? Então é isso. O que a gente acabou de ler, né? Foi a meta 18, né? A 18, que fala sobre os planos de carreira e piso salarial, tá? Agora vamos para a meta 19, tá? Que fala sobre gestão democrática. E a 20 vai falar sobre os recursos financeiros para bancar a educação, tá? Meta 19 é assegurar condições no prazo de 2 anos para efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Então, aí falar sobre essa questão da efetivação da gestão democrática. Lembrando que a gestão democrática, né, ela deve existir nas escolas, tem os, é, os conselhos de escola para representar, as associações de pais e mestres, a APM, os grêmios estudantis, todos eles, é uma forma de concretizar a gestão democrática dentro das escolas, tá? 19,1, priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados, tá? Os entes federados, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, que considere conjuntamente para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar, né? Então, vocês veem aí, né, ó, priorizar o repasse de transferências voluntárias da União, que a União repassa para os entes federados, que tenham aprovado legislação específica, quer dizer, que tenha lei específica que regulamenta essa matéria na área de sua abrangência. Então, por exemplo, a prefeitura que cuida da educação infantil e com prioridade o ensino fundamental, né? Respeitando-se a legislação nacional e que considere conjuntamente para nomeação dos diretores e de diretoras de escola, certo? Critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar, tá? E aí, por meio de concursos, tem lugares que é por meio da votação em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, as escolas da cidade de São Paulo, ou a pessoa é concursada, né? Ela entra por concurso público, ou a pessoa é designada, né? Que ela participou de uma eleição, e aí ela teve maior número de votos, mais de 51% dos votos, e passa a ser designada, tem um cargo designado. Isso é para quem é da carreira, professores que têm interesse de sair da sala de aula para ser gestor, né? Então, na cidade de São Paulo, tem lugares que é só, se eu não me engano, no Ceará, no estado do Ceará, que é só designado. Quem vota são, se eu não me engano, também são professores da carreira, se inscrevem e não tem concurso, é via votação pelo conselho de escola. Então, aqui na cidade de São Paulo, são dois
são por duas vias: concurso público e esse cargo designado via votação pelo Conselho de Escola, tá? 19.2, ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros e conselheiras dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros aos representantes educacionais, em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções. Então, assim, tem que ter órgãos de acompanhamento, né, de fiscalização, né? Então, ampliar o programa de apoio e formação de conselheiros dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, né? Que é o Fundo Nacional da Educação Básica, né? Que é o dinheiro que é repassado aí para todo o sistema de ensino. E aí garantir que esse dinheiro chegue de fato nas escolas, certo? Então, aqui a gente está falando da meta 19, a meta 18 falou sobre planos de carreira e piso salarial, a meta 19 está falando sobre os recursos financeiros que são empregados. Ó, meta 18, ela cai nos concursos, a meta 19, ó, meta 18, a meta 1, 2, 3, tá? Elas caem bastante nos concursos. Essa meta 19, 18, 19 e 20 também cai bastante nos concursos, tá, gente? E vamos lá, vamos continuando aqui. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Mas dá para ir. Vamos aqui, ó. 19.3, incentivar os estados, o Distrito Federal e os municípios a constituírem fóruns permanentes de educação, né? Para quê, né? Qual que é o objetivo? Coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos de educação, né? Então, esses fóruns permanentes, eles existem para conseguir verificar se esse plano ele está sendo executado, tá bom? 19.4, estimular em todas as redes de educação básica a constituição e o fortalecimento dos grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas, e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações, né? Então, o conselho de escola, ele tem é um órgão deliberativo, né, dentro das escolas, que toma as decisões, a PM também da escola. Então, assim, esses conselhos de escola, eles têm o poder de tomar as decisões das escolas, tanto pedagógicas quanto financeiras, né? Aqui no caso, está falando da questão financeira, né? De como é que os recursos, quando chega o dinheiro na conta da escola, quem toma as decisões é o conselho de escola, né? Para onde que vai essas verbas? No que vai ser gasto? Né? Então, tem as prioridades, tem cada tipo de verba que chega, para algum tipo de coisa, né? Ou para reformas, ou para materiais não duráveis. Então, para cada o dinheiro aí ele tem finalidades próprias, né? Não pode ser gasto de qualquer jeito primeiro seguindo a legislação, em outro olhar, os conselhos de escola que decidem para onde né? O que é mais importante para aquela escola, tá? 19.5, estimular a constituição
e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo. Aqui em São Paulo, né, acho que, se não me engano, todo ano tem os fóruns municipais, e aí os conselheiros, né, os presidentes do Conselho de Escola são convidados a participar desses fóruns, e aí depois eles chegam nas nossas escolas, fazendo a multiplicação do que foi decidido nesses conselhos de escola, tá? E, inclusive, essa questão financeira, que é o que a gente está tratando aqui, tá bom? Ó, 19.6, estimular a participação e a consulta de profissionais da educação. Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus familiares, na formulação dos projetos políticos pedagógicos, os currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares, tá? Então, a gente tem nas escolas, por exemplo, os indicadores de qualidade na educação infantil, por exemplo, a gente chama, né, os pais para estarem participando, é, fa falando sobre a escola, o desenvolvimento da escola, o desenvolvimento, o trabalho que é feito pelos professores, o trabalho que é feito pela gestão escolar, né? Então, a gente já tem exemplo disso acontecendo na cidade de São Paulo, tá? 19.7, favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino. Então, o material que a gente compra, né, tem que estar ali, a gente tem essa autonomia para decidir o que é importante para aquela comunidade. Por quê? Porque lá na BNCC, lá na LDB, né? Inclusive aqui também é citado que a gente tem a parte comum e a parte diferenciada, né? Que respeita a comunidade, que respeita as características locais. Então, esse processo está aí, por isso, esse processo de autonomia pedagógica. Por quê? Porque a gente tem que estar de acordo com a gente tem que levar em conta as características, as especificidades da comunidade, das pessoas que estão inseridas, né, dos atores pedagógicos que estão inseridos naquele contexto educacional, tá bom? Sejam as crianças, os bebês, as famílias, os professores, os gestores, a comunidade em geral, né? E aí essa autonomia tem que existir por causa disso, porque cada lugar, cada região tem uma especificidade, né? Por exemplo, uma escola que está localizada aqui no Grajaú, por exemplo, eu estudei em escola pública municipal, nunca estudei em escola estadual. Então, assim, a forma como o contexto socioeconômico de uma escola do Grajaú é diferente do Linneu Prestes, onde estudei em Santo Amaro, é uma escola de passagem, né? Que é uma escola que o volume de troca de alunos é o tempo todo, porque os pais deixam ali para ir trabalhar, né? Trabalham ali na região ali de Santo Amaro, deixam as crianças ali em Santo Amaro, ali é diferente. Então, é considerar a autonomia nesse sentido, de que cada lugar tem as suas especificidades, tá? Sua realidade. 19.8, desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento de cargos, cujos resultados possa ser utilizados por adesão, tá? Então, acredito que ainda isso não é aplicado aqui em São Paulo, mas está aqui no PNE, né? Então, desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova nacional específica,
a fim de subsidiar a definição de critérios e objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. Então, aquilo que eu falei para vocês, mais uma vez aqui, ó, é parecido com o 18.3, tá? Esse aqui, ó, né, 19.8, tá, só que tá falando aqui o 18.3, que a gente estava conversando, que falava sobre um Enem dos professores, né, que eu, inclusive, vou até pesquisar para eu poder. E esse aqui, ó, é muito parecido, mas aí no caso é dos gestores, né? No caso dos gestores, ainda não acontece isso. Se eu não me engano, no Ceará acontece, porque eu comecei a estudar sobre, eu citei para vocês do método fônico, consciência fonológica, que lá no Ceará é o método que eles utilizam, né? Principalmente na cidade de Sobral. E lá, muitos municípios do Ceará, a forma de contratação dos diretores é diferente. Não é via concurso público, tá? São várias provas técnicas, aí depois passa pelo conselho e chama uma série de coisas aí. Mas aqui, ó, é como se fosse também uma prova nacional por adesão. Então, por exemplo, o município adere àquela prova, né? E aí contrata o diretor ali de acordo com os resultados. Mas isso ainda não saiu, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, não, isso não acontece. Não é assim que é feito. Mas vocês veem que o PNE está trazendo isso. É isso, pelo menos é essa interpretação que eu estou tendo, ó, desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, né? Bem como aplicar prova nacional específica para gestores, tá vendo? E aí, a fim de subsidiar, né? Quer dizer, ajudar, né? Nos critérios objetivos para provimento, quer dizer, para a contratação dos cargos, né? Cujos resultados possam ser utilizados por adesão. Então, assim, aquele município, né? Mas isso eu acho que ainda não virou uma realidade nacional, não, né? Isso ainda não virou uma realidade nacional, que a gente ainda não tem isso, tá? Não saiu do papel, não, tá? Mas alguns municípios, a contratação de diretores é bem específica. Vários municípios do Ceará, município de Sobral, utilizam critérios bem diferentes do concurso público que a gente está acostumado para bem rigoroso, inclusive, tá? É bem rigoroso a contratação deles lá. Mas isso aqui em regime nacional, ainda não tem esse provão de diretores, esse provão de professores, eles ainda não ocorrem. Senão a gente saberia, senão que a gente faria essas provas, né? É igual o Estado, né? Para contratar professores, agora os contratados têm que ficar fazendo prova todo ano. Não é isso? Eu tô enganada. Eu vejo as meninas comentando, né? Todo ano. Poxa, então era para efetivar logo. Se você consegue passar na prova para ser contratado, poxa, eu acho assim de uma sacanagem imensa, né? Mas eu até me assustei quando soube. Pois é um absurdo, eu acho um absurdo. Você quer dizer, você faz prova todo ano, você passa todo ano e não pode ser efetivado? É um absurdo total, né? E ainda te mandam lá bem longe, né, para fazer as provas, né? O pessoal comentando, prova e até vídeo, Afe Maria, meu pai eterno. É só para complicar a vida da pessoa mesmo, enfim, né? Vamos lá. Então, eu estou usando a palavra esmiuçar, né? Estou dando uma esmiuçada assim, para a gente poder entender, tá? O que esse PNE traz. Vocês podem ver que muita coisa ainda não foi consolidada, né? No que se refere a planos de carreiras, planos de piso salarial, a cidade de São Paulo já contempla o piso salarial, né? Tanto na rede direta, a rede indireta. O Estado também, né, gente? Vocês estão ganhando com o piso, né? O pessoal do Estado aí, tá acima do piso, o salário de vocês, sim ou não? Manda um joia aí para mim, por favor. O piso lá de 4 mil e pouco, por subsídio. É muita sacanagem, né? Nossa. E o pior é que na hora que aposenta, tira tudo, né? Porque é o subsídio, você recebe, mas aí você tem
Tipo assim, você recebe lá uma faixa salarial, o resto de subsídio, só que na hora que você se aposenta, você perde metade do que está ali, né? É um absurdo. Total, total, total. Nossa Senhora, dá nervoso demais. É, então, nós terminamos aqui, tá? 19, agora a gente já vai finalizar 20, ó, e correr para o abraço. Então, meta PNE atingida, né? Falta aí só, vou ver, 5 slides, a gente, PNE, ó, do começo ao fim, LDB, você vê documentos extensos, mas você vê que de pouco em pouco a gente chega lá, né? E aí vai ficar a lição de casa aí para vocês fazerem, para quem não fez ainda, tá? Meta 20, aí vem falar do que a meta 20? Ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir no mínimo, isso cai, viu? Isso, essa 20 cai nos concursos, tá? Ó, 18, 19, 20, a 1, 2 e 3, fiquem atentos, ó, olhos arregalados, tá? E não se preocupem que vai ter revisão, tá? Né? Agora em outubro vai ter revisão geral de tudo que a gente viu até agora. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto, né? No quinto ano de vigência desta lei, no quinto ano, já foi. E, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Então, se eu não me engano, já está sendo aplicado esses, no mínimo, né, 10% aí do PIB ao final desse decênio, quer dizer, nesse ano, certo? E quais as estratégias? 20.1, garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias e do parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 394, de 20 de dezembro de 96, que tratam da capacidade, né? Então, ambos os artigos, ó, vamos fazer a interpretação. Tanto o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, quanto o artigo 75 da LDB, né, trata do quê? Da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender às suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional. Porque, assim, a gente tem aí os mínimos de que cada ente federado deve ter, né? E, por exemplo, o federal nunca menos que 18%, certo? E estados e municípios nunca menos que 25% da arrecadação de impostos, certo? Então, tem a ver com isso aí, tá? E essa 20.1, né, com essa arrecadação aí de cada ente federado, tá? 20.2, aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário educação. Deixa eu só pegar aqui, fazer uma pesquisa rapidinho, só um minutinho que eu já venho aqui para vocês. União... Espera aí, só um minutinho. Já volto. Aqui, para eu poder passar exatamente Ctrl+C e vou voltar aqui com vocês, tá? Então, por exemplo, isso aqui que a gente está discutindo, né? Deixa eu voltar aqui e colocar aqui para meu rosto aparecer. O meu rosto desaparece para mim, mas eu sei que não desaparece para vocês. Eu vejo que vocês ficam vendo eu pesquisando as coisas, meu olho para cima, para baixo, digitando, né? Então, aqui, ó, tem a ver com isso aqui, ó. Ó, eu vou colocar, mas depois eu vou tirar para o texto não ficar confuso, ó. Então, aqui,
conforme a Constituição Federal, a União, né, que é o governo federal, aplicará anualmente nunca menos, isso cai também em concurso, tá? Isso cai, nunca menos de 18%, e os estados, Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo. No mínimo, exatamente. Eu queria exatamente o texto certinho, expresso da Constituição, tá? Da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção na manutenção e desenvolvimento do ensino. Vou dar um Ctrl Z aqui para sumir, mas só para vocês verem, né, que vai aparecer na gravação, porque eu vou deixar aqui no balãozinho, melhor, tá? Vou deixar aqui no balãozinho, que é referente a isso, né, a essa arrecadação. E aí vocês podem estar revisando a Constituição Federal. Você vê, um documento vai trazendo o outro e faz a gente estudar e revisar, né? Aqui deixa eu colocar aqui de volta, só um minutinho. Deixa eu ver se foi aqui. Espera aí. Não entrou. Bom, eu coloquei aqui, aí na hora que salvar, acho que salva certinho, tá? Aí fala dessa questão da arrecadação, tá? As fontes de financiamento permanentes sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do artigo 60, certo? Né, que trata da capacidade de atendimento do esforço fiscal de cada ente federado com vista a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional. O 20.2, aperfeiçoar e ampliar os mecanismos, ó, esse balãozinho, ele é daqui, tá? Os mecanismos de acompanhamento da arrecadação, da contribuição social, do salário e educação. 20.3, destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso 6 do caput do artigo 214 da Constituição Federal. Eu não tive tempo, tá, de fazer essas pesquisas aqui, ó, de cada um deles, tá? Para eu poder comentar aqui com vocês. Mas eu mando para vocês agora, depois da aula, eu já vou mandar com a pesquisa os balãozinhos aqui, especificando cada um desses artigos aqui que estão sendo mencionados, tá bom? 20.4, fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a transparência, né? Então, fortalecer os mecanismos e instrumentos, né, que assegurem a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educação, as secretarias da Educação dos estados e dos municípios, e os tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios. Inclusive, quem quiser acessar nosso salário na internet, filho, acessa, né? Consegue ter lá no portal da transparência, você consegue acessar aí o salário dos funcionários, né? E aí, só que um problema é que eles acessam como é que fala? O bruto, né? Não vê o líquido, né? Não vê que metade ficou para o governo, né? Eles não vê que só de 27% é de imposto que eu pago, né? Então, mas realmente tem, e as pessoas conseguem ter esse acesso.
20.5, desenvolver por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades, tá? 20.6, prazo de 2 anos da vigência desse PNE, será implantado o custo aluno qualidade inicial, né, realmente tem isso, CAC, custo aluno qualidade inicial, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecido na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos, né, indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do custo aluno qualidade. Só rapidinho. 20.7, implementar o custo aluno qualidade, CAC, como parâmetro para o financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais, com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático escolar, alimentação e transporte escolar, tá? E isso tem sido feito mesmo, né? A gente percebe que tem esses materiais, tem a alimentação, tem o transporte, né? Que é os programas suplementares, eles têm ocorrido de fato. Dá para melhorar? Dá, né? Mas tem ocorrido, né? 20.8, o CAC será definido no prazo de 3 anos e será continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação e acompanhada pelo Fórum Nacional de Educação, FNE, pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, e pelas comissões de educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. 20.9, regulamentar o parágrafo único do artigo 23 e o artigo 211 da Constituição Federal no prazo de 2 anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios em matéria educacional e a articulação do Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades, dos recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva, supletiva da União, no combate às desigualdades educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste. 20.10, cabe à União, na forma da lei, complementação de recursos financeiros a todos os estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não conseguirem atingir o valor do CAC e, posteriormente, do CAC, tá? Aqui, gente, eu vou finalizando, tá? E só vou dar um recadinho rapidinho para vocês. 20.11, aprovar no prazo de 1 ano a Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de qualidade na educação básica em cada sistema e rede de ensino, aferido pelo processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais. 20.12, definir critérios para a distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na instância prevista no artigo 5º, do parágrafo 5º do artigo 7º desta lei. Aí, pessoal, o que eu vou falar para vocês? Sexta-feira, eu vou fazer um resumaço geral, né, dessa PNI, um resumaço assim, ó, dos mais, o que é de mais importante, o que tem mais peso nos concursos, vou mandar para vocês, tá? E aí, agora, essa meta 20, que apareceu muito artigo, que eu não tive tempo de colocar passo a passo, eu vou pôr e gravar no vídeo para vocês, tá certo? Obrigada, boa noite, bom descanso, até amanhã.
E Maria do Carmo, estou aguardando a sua, que a sua é a 14ª discursiva. Quem quiser me mandar mais, pode me mandar também. A meta foi alcançada. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Maria do Carmo fez uma cara. É isso mesmo, Maria do Carmo. Beijo, tchau.